Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Evangelismo e Missões, a nobre atividade da Igreja. Esta aula, ela é uma aula que ela é ministrada no curso presencial, no curso médio da Debrais São Caetano do Sul e nas suas extensões. Eu estou gravando essa aula de Evangelismo e Missões para ajudar aos irmãos e irmãs que estarão participando do trabalho da Semadesc, o trabalho oficial da Semadesc, do evangelismo de porta em porta. Eu tenho plena certeza que esta aula vai abrir muito o entendimento dos irmãos, das irmãs, principalmente na questão do evangelismo pessoal que nós estamos aí com esse projeto Jerusalém e vamos realizar no ano de 2025. Vai te dar bastante subsídios para você conversar com as pessoas, expor o Evangelho, esclarecer o Evangelho, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida, e o Espírito Santo vai te inspirar, vai te ensinar, e eu tenho certeza que grandes vão ser os frutos. Então, nós vamos aí para a nossa aula. Bom, primeira coisa eu quero apresentar aqui os objetivos que nós vamos ter nesta aula. O primeiro deles é conceituar o Evangelho, o que é o Evangelho, conceituar o que é morte espiritual e as condições para que o homem se restabeleça de sua condição decaída por causa do pecado. Esse é o nosso primeiro objetivo. Nosso segundo objetivo é estabelecer a relação entre fé e arrependimento e a importância do discipulado para um novo convertido à fé cristã. Terceiro ponto, nós vamos pontuar requisitos para se alcançar a salvação em Cristo. Quarto objetivo, compreender as razões por que Jesus, durante o seu ministério terreno, insistiu em ensinar as pessoas sobre o reino de Deus. E quinto, vamos diferenciar o Evangelho de Jesus Cristo dos evangelhos falsos criados para atender à conveniência e bel prazer do homem. Então, este será os nossos objetivos. Então, vamos lá. Começando com a definição do Evangelho. O termo Evangelho vem do grego evangelion, que significa boas novas ou boas notícias. No contexto cristão, refere-se à mensagem de salvação por meio de Jesus Cristo, que é o ponto central da fé cristã. Essa mensagem proclama que, apesar da separação causada pelo pecado, Deus, em sua infinita graça, oferece reconciliação e vida eterna por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, a boa nova, por que boa nova? Nós dizemos boa nova. Porque o mundo estava perdido, o mundo estava caído nos seus delitos e pecados. O Evangelho veio trazer a boa notícia de que, mesmo o homem caído no pecado e sujeito à condenação de Deus, porque você deve lembrar uma coisa, lá no Éden, quando Deus cria o homem, Deus dá uma ordem, fala Adão, capítulo 2 de Gênesis, verso 15 a 17, olha, de toda árvore do jardim você pode comer, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis. Por quê? Porque no dia em que comerdes, certamente morrerá. Então, a condenação já foi proclamada lá no Éden. Olha, Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, você vai morrer. Então,
o homem, né, ele está sob condenação, porque ele, né, Adão, comeu do fruto que não deveria ter comido, e o pecado assim entrou na natureza humana. Mas a boa nova é justamente essa, que o pecado não é o fim. Por quê? Porque Deus, na sua onisciência, na sua justiça e misericórdia, providenciou um resgate para o homem. Ou seja, o homem perdido tem a condição de se restabelecer em seu relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Vamos ver o que Paulo ele diz aqui, Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17. Eu estou usando uma Bíblia atualizada, tá? Esse texto que nós vamos ler também, ele é a chave para a compreensão de todo o livro de Romanos, e é o tema central do livro de Romanos. Então vamos lá. Romanos capítulo 1, verso 16 vai dizer: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então Paulo está dizendo aqui que ele não se envergonha do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é o poder, né? É o poder de Deus. Por que ele chama o evangelho de poder de Deus? Porque o evangelho é a boa notícia que transforma a vida do homem, que pega o homem pecador, o homem distante de Deus, e novamente o aproxima de Deus e o transforma numa nova criatura. Aquele homem ou aquela pessoa, aquela mulher, aquela pessoa que vive em delitos e pecados, fazendo as coisas erradas, ao receber o evangelho de Jesus Cristo, reconhecendo que é um pecador e que Jesus morreu pelos seus pecados, e pela fé crê e aceita, esse homem é transformado. Vou dar só um simples exemplo aqui. Eu dou um exemplo da minha própria vida, e isso é interessante você fazer também quando você estiver conversando com as pessoas, dá o seu testemunho. Eu fui uma pessoa drogada durante 18 anos, praticamente dos meus 18 até os 35 anos, por aí, eu fui uma pessoa completamente entregue às drogas, à prostituição, e a tantas outras coisas do mundo. Nunca fui assim traficante, nem assaltante, nem roubava essas coisas, mas fui um completo viciado em drogas. Mas quando o evangelho entrou na minha vida, eu fui completamente mudado, transformado pelo poder do evangelho. E é justamente isso que Paulo está dizendo, que ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho é poder. Bom, então nós vemos aí, primeiro, a entrada do pecado no mundo marca a ruptura da comunhão com Deus. Então, para as pessoas entenderem o que é pecado, é necessário que a gente faça o quê? Primeiro, apresente essa ruptura. Ou seja, Deus cria o homem, final do capítulo 2, você apresenta para essa pessoa, ou o capítulo 2, todo para essa pessoa, a criação, tudo. E depois no capítulo 3, a desobediência e a entrada do pecado no mundo que causou a separação. Por que causou a separação? Porque Deus é um ser completamente santo, justo, puro, e o pecado não é tolerado por Deus. Então, o primeiro ponto importante a se destacar é isso, a entrada do pecado no mundo. A pessoa pode até dizer, olha, mas eu não sou pecador, eu não mato, não roubo, faço isso, mas você vai dizer, olha, a Bíblia nos diz, porque Romanos 3:23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Segundo ponto, a santidade de Deus não poderia coexistir com o pecado humano. Esse distanciamento é o que chamamos de morte espiritual. Ainda no livro de Romanos, capítulo de número 5 e o verso de 21, diz assim: para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja bem, no pecado reina a morte, porque o pecado leva à morte. Agora, a graça de Deus, que a salvação é um ato da graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o que nós chamamos de favor imerecido. Ou seja, nós não merecíamos, mas Deus, por sua graça, por seu favor, Ele nos providenciou a salvação em Cristo Jesus. Então veja que Paulo está dizendo aqui, o pecado reina a morte. Agora, a graça, reina o quê? A justiça para quê? Para a vida eterna. Até porque a história humana não termina quando o corpo físico ele é levado ao cemitério, ou seja, a morte física. A vida ainda tem um segmento após a morte. Terceiro ponto, Jesus veio como ser humano para solucionar o problema do pecado. Veja, o homem em si mesmo, ele jamais teria condição de se auto-justificar diante de Deus. Por quê? Porque todos nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Agora, Cristo veio como um ser humano, como outro qualquer, que sentiu fome, sentiu sede, sentiu dor, teve todo o processo, viveu como ser humano, mas que não cometeu e não teve pecado. Tem até um texto que eu não coloquei aí, mas eu quero ler com você, que é um texto bastante interessante, que está em Hebreus, livro, Epístola aos Hebreus, que diz assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão. Olha só o 15, capítulo 4, verso 15 agora. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então veja, em tudo ele foi tentado, mas não houve pecado. Então o único que conseguiu se enquadrar com a exigência divina foi o próprio Deus em Cristo Jesus, que veio como um homem, como todo homem nasceu de mulher, teve todos os requisitos e as características humanas, mas que não cometeu pecado. Ou seja, foi o único ser que existiu e que nunca existirá outro que não teve pecado. Sendo assim, ele teve a condição de morrer pelos nossos pecados. Então, aí diz o texto agora aí, o 4. Todo aquele que, arrependido de seus pecados, aceita pela fé este sacrifício é perdoado. E esse momento é o que chamamos de conversão. Conversão é uma mudança de crença, mudança de convicção, é uma mudança completa de vida, como eu já dei um breve testemunho da minha própria vida. Mas vamos ler aqui no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 3, e vamos ler o verso 17 e 18. Vamos ler o 16, aí a gente pega um contexto maior. Olha só. Porque Deus, verso 16, João 3,16. Aqui Jesus está evangelizando
um homem chamado Nicodemos, que era um homem importante na sociedade da sua época, um judeu da sinagoga. E Jesus está evangelizando este homem que foi procurá-lo durante a noite. E Jesus diz o seguinte para ele, vamos do verso 16 ao verso 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em outras aulas eu já mostrei para você como esse simples verso ele já traz a síntese, né, do Evangelho. Vou repetir, olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí nós vemos a fonte da salvação. O que é a fonte da salvação? O amor de Deus. Segundo, o meio pelo qual o homem é salvo, né? Que deu seu Filho unigênito. Olha só, Jesus é o meio pelo qual, né, o homem pode ser salvo. Agora, a condição para este homem ser salvo, né? Para que todo aquele que nele crê, né? Veja aí a condição. E o resultado disso, o verso ainda diz, né? Que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, repetindo, a fonte da salvação, o amor de Deus. O meio pelo qual o homem é salvo, a fé no sacrifício de Jesus Cristo. A condição, né, para ser salvo é a fé neste sacrifício. E o resultado é a vida eterna. Agora, olha o verso 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu vou ler o 19 para ficar bem completinho. Olha só, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz aqui? O Senhor Jesus. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, aqui nós vemos de início, né, uma abordagem importante que você tem que ter na sua mente, né? A evangelização ela tem que se dar a partir de um esclarecimento bíblico para a pessoa da situação que ela se encontra, né? Uma pessoa sem aceitar Jesus, ela está condenada. Então isso é muito importante quando nós estivermos num diálogo. É lógico, meus irmãos e minhas irmãs, que a oração, né, e a graça e a unção do Espírito Santo é que vão ajudar cada um de nós a fazer esse trabalho, né? Agora, esse conhecimento nós precisamos ter. O Espírito Santo não vai dar esse conhecimento para quem não conhece, para quem não lê Bíblia, né? Então é importante isso. Vamos para o próximo. Bom, as boas novas incluem vários conceitos, como reconciliação, regeneração, união com Cristo, justificação e adoção. Então vamos entender, né, aqui de uma forma bem sintética, mas que dá muito bem para você entender, para quando você tiver que esclarecer a uma pessoa, você vai ter os argumentos bíblicos necessários para poder explicar e falar para a pessoa da sua condição. Então vamos lá. A reconciliação. O que é a reconciliação? A reconciliação trata-se da restauração do relacionamento entre Deus e o ser humano, rompido pelo pecado. Em Cristo, Deus nos reconcilia consigo mesmo, trazendo paz e comunhão. Então, o homem está distante de Deus, porque o que o separa de Deus, mesmo que diga que acredita, que não sei o que, ele está separado, porque a única forma de reconciliar é aceitando a Cristo. Então a reconciliação é isso, é novamente, né, o ser humano ter a oportunidade de ter comunhão com Deus. E essa comunhão, essa reconciliação só é possível através de Jesus. É por isso que Jesus ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade,
eu sou a vida. Tá? Vamos ver esse texto aqui de 2 aos Coríntios, capítulo 5. 2 aos Coríntios, capítulo 5. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, né, trazendo alguns esclarecimentos importantes. Ele vai dizer assim no capítulo 5, o verso de número 18. Capítulo 5, verso 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, a única forma do homem pecador, caído nos seus delitos e pecados, ter sua vida transformada, mudada, não é através de lavagem cerebral, não é através de autoconhecimento intelectual, não é pela alta posição ou na baixa posição social que uma pessoa tenha, mas a reconciliação só é realizada por Jesus Cristo, ou seja, aqueles que, reconhecendo o seu pecado, né, aceitam pela fé o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar. Aí, esta pessoa, ela é novamente reconciliada com Deus. Bom, segundo passo aí, segundo ponto, segundo conceito importante é a regeneração. A regeneração, ela refere-se ao novo nascimento espiritual. Por meio do Espírito Santo, a pessoa é transformada, recebendo uma nova natureza e vida em Cristo. Olha que coisa linda, né? E essa é uma coisa que acontece e é um poder sobrenatural do Espírito Santo transformando esta pessoa, né, regenerando-a, tornando ela uma nova criatura. Foi o que aconteceu comigo, né, de um drogado dependente, e eu, além de dependente químico, eu fui alcoólatra, né, então a coisa era feia, e eu andei por tudo quanto foi canto, no espiritismo, no budismo, e procurava de qualquer jeito me livrar, mas não consegui. Mas o dia que o Evangelho de Jesus Cristo chegou até os meus ouvidos e ao meu coração, a transformação foi certa. Então vamos lá ainda, voltar lá no diálogo de Jesus com Nicodemos, versículo 3, Jesus diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Existem algumas interpretações aqui quanto à questão da água, né? Alguns querem dizer que é a água, né, do batismo, tal, mas nós pentecostais, nós cremos que essa água não é a água batismal, mas é a palavra de Deus, né? Porque Paulo lá em Efésios vai dizer que a água que é o lavar regenerador que o Espírito Santo usa para lavar o homem, para limpar, para purificar. Então Jesus está dizendo que aquele que não nascer da palavra e da ação do Espírito Santo, esse não vai ver o reino dos céus, né? Esclarecendo aqui ao Nicodemos. E também nós temos aqui em Tito, capítulo de número 3 e o verso de número 5, nós temos aqui Paulo também se referindo a essa questão. Tito, capítulo 3, verso 5. Olha só, Paulo vai dizer a Tito: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito,
mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, a regeneração é justamente isso, é esse novo nascimento, essa transformação que acontece, ou seja, que inicia-se quando a pessoa ela recebe a Jesus Cristo como Salvador, né? Seja na igreja, seja no evangelismo de porta em porta, seja na rua, ela aceita de verdade. A partir daquele momento, o processo de regeneração vai acontecendo na vida dessa pessoa. E veja como é interessante, ela é evangelizada com a palavra, e ao aceitar, né, o Espírito Santo aplica essa palavra no coração, e a pessoa ali, ela, como nós dizemos, ela nasce de novo. Terceiro conceito importante é a união com Cristo. O que é a união com Cristo? É a conexão espiritual entre o crente e Jesus Cristo, pela qual compartilhamos sua vida, morte e ressurreição. Estamos em Cristo, né? Quando diz, estamos em Cristo, é justamente isso, né? Pois compartilhamos da vida, morte e ressurreição de Jesus. E como que nós compartilhamos? Né? Crendo, né? Inicialmente crendo, e desta crença obedecemos a sua palavra, e dessa obediência nós evangelizamos e anunciamos o evangelho a outras pessoas. Então, estamos em Cristo, ele vive em nós, né? Veja só, João, né? Vamos lá em João, capítulo 15, verso 4 e verso 5. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus está usando uma metáfora, né? Uma comparação, ele se compara à videira. Para você entender geralmente metáforas, você tem que fazer uma pergunta básica. Para que serve a videira? Então a videira está lá, né? O tronco é a videira. Desse tronco, né, ele vai mandando seiva para os galhos, para que os galhos produzam frutos. Então Jesus está dizendo que nós precisamos estar nele, né? Estar nele. Quando nós estamos nele, com toda certeza, essa seiva, ou seja, é o Espírito Santo que ele nos dá, essa força, essa graça, vai produzir em nós o desejo de produzir frutos. E que frutos é esse? Frutos de louvor, de adoração, de vida santa e também de anunciar a mensagem que nos transformou, anunciar a outros também. E o Gálatas capítulo 2, o verso 20, é um dos versos também bastante conhecido, que aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura. Então vamos ver aqui. Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então a união com Cristo é justamente isso. Bom, nós temos um quarto conceito que é extremamente importante, que é a justificação. E o que é a justificação? Ou seja, a justificação é o ato de Deus declarar o pecador justo com base na obra de Cristo. Isso significa que nossos pecados são perdoados e somos aceitos como justos diante de Deus. Então, justificação é um termo judicial. E para você entender bem
você tem que pensar assim. Você está num tribunal, o juiz está sentado aqui, o acusado está à minha esquerda, ele está condenado, né? O salário do pecado é a morte, então ele está condenado. Mas de repente, neste tribunal, entra uma outra pessoa e diz assim: senhor juiz, eu paguei pela falta dele, eu paguei pelo pecado dele, eu paguei pela dívida dele. Então, o juiz que já tem a pessoa condenada aqui, ele olha, ele verifica se o sacrifício, se o pagamento realmente, né, foi o suficiente para mim agora poder declarar aquele condenado inocente. Então, a justificação, ela tem essa questão, né? O juiz, o pecador e aquele que justifica e entra e apresenta com provas irrefutáveis que ele pagou o preço da dívida daquele condenado. Então, a justificação é isso aí. Vamos ver aqui, voltando aqui ao livro de Romanos, capítulo de número 3. Romanos, capítulo 3, o verso de número 24, que diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha o 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Oh, irmão, coisa gloriosa! Você é justificado diante de Deus. E é interessante quando a gente pensa em justificação, porque a gente entende uma coisa: ninguém é salvo por méritos próprios. Boas obras, boas ações, isso não é o que salva. Muitas pessoas vão dizer para você: mas eu não faço isso, não faço aquilo, ajudo os pobres, faço isso, faço aquilo. Mas, né, quando a pessoa falar isso para você, vou até te adiantar. Você vem aqui, ó, em Efésios, capítulo de número 2, e lê esse texto para ela aqui, ó. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Fazer boa obra não é nenhum tipo, né, não é nenhum motivo de tocar trombeta. Fazer boas obras é algo pelo qual o homem criou o ser humano para fazer boas obras um para com os outros. Bom, o quinto conceito importante está aí, né? É a adoção. O que é a adoção? A adoção é o privilégio de sermos feitos filhos de Deus por meio de Cristo. Somos incluídos na família de Deus, com direitos e herança espirituais. Então, é assim: o homem sem Deus, ele é considerado uma criatura de Deus. Por quê? O homem sem Deus, ele anda do jeito que quer, faz o que quer, fala o que quer, pensa o que quer. Então, ele, né, é uma criatura que faz seus próprios caminhos. Mas a partir do momento que eu aceito a Cristo como meu Salvador e Senhor da minha vida, a coisa muda. Por quê? Porque agora eu tenho um Senhor, então eu já não faço o que eu quero, já não ando como eu quero. Agora eu faço tudo para agradar ao meu Senhor. Então, de criatura, agora eu passo a ser considerado por Deus como filho por adoção, tá? Então vamos ver aqui Efésios 1:5. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, Deus nos destinou, aqueles, né, que aceitam a Cristo como Salvador, a nos tornarmos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros
com Cristo. Agora vamos aqui ao livro de Romanos, né? Romanos, capítulo de número 8 e o verso 15 a 17. Romanos 8, de 15 a 17. Então vamos lá. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Que espírito de escravidão é esse? É o espírito que está agindo nos homens sem Deus, escravos do pecado, né? Para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Olha que coisa linda o verso 16. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, a adoção trata justamente disso, né? Dessa mudança de posição do homem criatura que faz o que bem quer para filhos por adoção. E o filho, ele sempre tem prazer em obedecer aos conselhos do pai, aquilo que o pai ensina, aquilo que o pai fala, aquilo que o pai pede, porque o pai realmente, né, ele nunca vai querer um mal para o seu filho. Bom, vamos continuar aqui. Bom, agora outro tema importante dentro do evangelismo, que a gente tem que pensar nisso quando estamos evangelizando, é que a gente tem que levar a pessoa a ter fé, lógico, mas também a pessoa chegar ao arrependimento para depois, né, ser discipulada, porque o arrependimento é a chave de entrada para o reino de Deus. Isso é extremamente importante. Então vamos lá. Salvação não se conquista com boas obras, como nós já dissemos, por uma conduta moral, por sacrifícios, por uma transação de compra ou por se nascer em um lar cristão. Eu até brinco com meus alunos, né, que eu falo que isso é importante, né? Filho de crente não é crentinho, filho de crente é pecadorzinho e precisa aceitar Jesus também como qualquer outro ser humano. Não é porque nasceu num lar evangélico que automaticamente já está salvo. Não, precisa se arrepender, precisa confessar Jesus diante dos homens. Tá? Filho de crente não é crentinho, filho de crente é pecadorzinho, até que aceite a Jesus e aí pode ser chamado de crentinho. Brincando, hein, irmãos? Mas é a realidade. Bom, então, somos salvos unicamente pela fé em Jesus Cristo, individualmente. No entanto, existe um requisito análogo, que é o arrependimento. Por que o arrependimento é fundamental? Porque se uma pessoa ela não se sente pecadora, ela jamais vai achar a necessidade de salvação. Vocês vão encontrar muitas pessoas que falam, que pecado que eu tenho? Eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, né? Eu não adultero essas coisas, não tem, que pecado que eu tenho, né? Então, se a pessoa não se sente pecadora, devedora a Deus, ela jamais vai querer aceitar, falar, não, vou me arrepender do quê? Então, levar a pessoa ao arrependimento é muito importante. É lógico que quem vai levar a pessoa a esse arrependimento é o Espírito Santo, que vai agir de forma sobrenatural. Agora, para a pessoa se arrepender e o Espírito Santo agir, eu tenho que apresentar os argumentos a essa pessoa para que ela reconheça intelectualmente que ela é pecadora, e quando ela reconhece, é a porta que abre no coração para que o Espírito Santo aplique a palavra. Então é importante, né? Por isso que eu sempre falo, não se evangeliza dizendo para a pessoa, tá desempregado, vai para a igreja, tá com problema no casamento, vai para a igreja. Não é isso, tá? Então,
né? O arrependimento, na visão cristã, é um ato de profunda mudança interior que envolve tanto a mente quanto o coração. É uma resposta à convicção do Espírito Santo, onde o indivíduo reconhece seu pecado, lamenta por ele, abandona-o e se volta para Deus em fé e obediência. Essa transformação não é apenas emocional, mas prática, resultando em uma nova direção de vida, o que a Bíblia diz que é nova criatura. Então, o arrependimento é fundamental, né? Que a pessoa entenda, ela sinta, né? Tristeza na alma pelo seu pecado, pelas coisas ruins que faz, né? Pela mentira, pelo engano, pela falsidade e por tantas outras coisas que caracterizam o pecado humano. Então, é importantíssimo que a gente leve essa pessoa a se arrepender, a entender que ela precisa se arrepender dos seus pecados. Bom, na Bíblia, o arrependimento é frequentemente associado ao termo grego metanoia, que significa mudança de mente. Ele implica deixar o pecado para buscar a vontade de Deus. Em Atos 3,19, o apóstolo Pedro ele exorta: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, este versículo evidencia que o arrependimento é essencial para o perdão e restauração. Porque Deus vai enxergar justamente essa condição do coração do homem, né? Por que muitas pessoas vão para a igreja, ficam um tempo e depois vão embora? Porque muitas delas não chegaram ao arrependimento. Algumas delas até disseram que aceitaram a Jesus, mas porque estava cheia de problema e acha que aceitando a Jesus os problemas vão se solucionar. E elas não criam raízes. Por quê? Porque quando a pessoa não vem para o Evangelho reconhecendo o seu pecado, reconhecendo e se arrependendo, ela não vai ter o que nós chamamos de raiz. A raiz, né, no coração começa pelo arrependimento. Então é muito importante isso. Outro exemplo está em 2 Coríntios 7,10, onde Paulo ensina: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Ou seja, a tristeza aí é por conta do pecado. Puxa, eu tenho feito isso de mal, tanto diante da santidade de Deus como diante dos meus semelhantes. Então essa tristeza, ela opera o arrependimento, e o arrependimento é a porta para a salvação. Não tem como, né? E ele diz, o qual não traz pesar. Né? Não traz pesar por quê? Porque ele se arrepende, ele tem uma tristeza, mas a alegria da salvação vem, né? Então vai ter pesar. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Por que a tristeza do mundo? Porque a tristeza do mundo é o pecado, o cometer o pecado, que vai resultar tanto na morte física como na morte espiritual, que é a separação de Deus, e quanto nós chamamos de a morte eterna, ou seja, a separação definitiva deste ser do Todo-Poderoso, do Criador. Então, aqui o arrependimento é mostrado como fruto de uma tristeza genuína por ter ofendido a santidade de Deus. Jesus também enfatizou o arrependimento em seu ministério, declarando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. Isso revela que o arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus, sinalizando uma mudança de lealdade ao senhorio de Cristo.
Por fim, o arrependimento é descrito como um presente de Deus. Em 2 Timóteo 2,25, Paulo afirma que Deus pode conceder arrependimento, levando ao pleno conhecimento da verdade. Isso mostra que o arrependimento não é apenas um esforço humano, mas uma obra divina na vida do crente. Em resumo, o arrependimento cristão é o início de uma transformação espiritual que resulta em nova vida e comunhão com Deus. Eu quero terminar essa primeira parte da nossa aula dizendo para você que está assistindo e está no teu coração, né, estudando para levar esta palavra a outras pessoas. Saiba que é esse o caminho, né? E quando você for falar dos benefícios da salvação, além daqueles eternos, e até meio abstrato, ou seja, que o nome no livro da vida, o galardão, a herança eterna, mas você apresente, é nesse momento que a pessoa se arrepende, que você apresenta, olha, o Cristo que você está aceitando, ele também agora, ele faz parte da sua vida, agora você está em Cristo. Você estando em Cristo, fica tranquilo, porque ele vai entrar em todas as áreas da sua vida e te ajudar a resolver os problemas do casamento, da falta de emprego, com filho, e todas as outras áreas da sua vida será abençoada. Então, que Deus os abençoe. Nós vamos estar encerrando essa primeira parte, que você possa aproveitar e que o Espírito Santo possa estar esclarecendo para você, né, sobre a grandeza da obra de Cristo que nós devemos pregar, a boa nova, o Evangelho de Deus. Então, nós vamos terminar essa nossa primeira parte da nossa aula e depois nós estaremos retornando. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.